Eu era o Bozo. Eu era. Não sou mais. Eu sou ex. Antigamente eu servia o Senhor Abravanel. Hoje eu sirvo o Senhor Jesus. Antigamente eu cantava na televisão: alô criançada, o Bozo chegou. Lembra? Agora hoje eu canto: ó, com cego andei, neste mundo vaguei, longe, longe do meu, mais do céu, e o seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Hoje eu não sou mais artista, hoje eu não exerço mais a função de palhaço, não sou mais. Hoje eu sou servo do Senhor, sou pregador da palavra, e pastor não tem honra, pregador não tem honra, cantora não tem honra. Não, irmão, aqui só tem um que tem honra. E é esse que eu sirvo. Mas eu era famoso, irmão. E onde eu chegava, parava tudo, porque eu era o Bozo, o maior palhaço do mundo. E eu morava no bairro do Pacaembu, em São Paulo. O meu vizinho era o Ayrton Senna. Meu vizinho. Aquele corredor, lembra, de Fórmula 1? Morava do meu lado lá. Eu era rico. Silvio Santos passava na minha casa e me pegava para ir almoçar com ele, porque eu era rico. E eu tinha nojo de pobre. Eu odiava crente. Crente para mim era tudo otário. E pastor era tudo ladrão. Eu era assim, irmão. Mas diz que quem está em Cristo... Hoje eu sou pobre, crente e pastor. Primeira coisa que você precisa entender, para você ter a marca de Jesus Cristo, você precisa descer da onde você está. Tira a tua capa. Tira a tua capa, irmão. Desce. Para você ter as marcas de Jesus. Para você cumprir a lei de Cristo. Eu mudei de São Paulo para morar em Balneário Camboriú, que é o balneário mais caro do Brasil. E eu comprei apartamento de frente para o mar. Tinha piscina e sauna no apartamento. Eu tinha meia dúzia de carro importado na garagem, porque eu era muito rico. Eu era o maior salário da televisão no Brasil. Ninguém ganhava mais dinheiro do que eu. Ninguém. Muitas pessoas não sabem a história verdadeira do Bozo. Eu comecei no Bozo em 1979. Não tinha nenhum programa infantil no Brasil. Era só eu. Eu fiquei até 1986, fazendo Bozo sozinho. Era só eu, primeiro Bozo. Depois eu ensinei o Luiz Ricardo. Ele está lá até hoje, meu amigo, que eu gosto, que eu amo. O Luiz Ricardo não quis mais, ensinou o Décio. O Décio Roberto morreu. E aí o Silvio Santos começou a colocar Bozo, para ver se achava um parecido comigo. É difícil, né, irmão? Porque aquele que Deus escolheu para vencer, ninguém derruba. Amados e queridos irmãos,
Eu saí da televisão fazem 45 anos. E até hoje eu sou chamado de Bozo. Eu viajo pelo Brasil, pessoas me param em posto de gasolina, tudo. Por quê? Porque eu fiz um bom trabalho. Eu era escolhido de Deus. Eu já era escolhido lá atrás. Porque o Bozo foi bom. Ele ensinava as crianças, educava. Tem pessoas aqui que têm seus 45, 50, que eram fã do Bozo. E só tem boas recordações. Mas por que tudo isso? Porque eu já era crente, só que eu não sabia. Mas irmãos, eu mudei para Balneário Camboriú, e daí? Vou morar de frente para o mar. A minha casa só frequentava Ronaldinho Gaúcho, Ratinho, Zezé de Camargo. Só rico frequentava a minha casa, porque eu era rico. Mas irmãos, eu era casado, uma mulher muito bonita, filhos lindos. E eu era rico e famoso. Olha que homem, né? Mas esse homem cheirava cocaína, fumava maconha, andava junto com os traficantes, traía a esposa, tinha várias amantes, dava até carro de presente para as namoradas. Chegava em casa fedendo sabonete de motel para dormir com a esposa, ela ia reclamar e ainda apanhava. Eu era este homem, mas eu era rico. E daí? Amados irmãos, um dia eu cheguei em casa, depois de uma viagem, tinha um esquisito no meu apartamento. Eu abri a porta, estava um silêncio. E eu fui correndo no quarto da minha filha, que eu amava. E eu abri o quartinho da minha filha para dar um abraço nela. Eu não tinha mais filha. E eu gelei. Estava tudo vazio, o quartinho dela. Eu fui até o quarto do meu filho, que jogava bola comigo na praia, meu amigo. Eu não tinha mais filho. Não tinha mais nada dele. Estava vazio o quartinho dele. Aí, com o coração batendo forte, eu fui até o quarto que eu dormia com a minha esposa. Eu amava. O ser humano é assim, né? Ele ama, mas não dá valor. Só dá valor depois que perde. Não respeita, né? E aí eu abri o quarto da minha esposa, eu não tinha mais esposa. Estava só minhas coisas. Ela foi embora. Ela resolveu dar fim num casamento de 22 anos. Agora olha o tanto que eu prestava. A minha mulher foi embora. Eu tinha 6 carros importados na garagem, muito dinheiro. Ela foi embora, não pediu pensão, não pediu nenhum carro. Ela foi embora sem nada. Com quem quer dizer, não quero nada desse nojento, desse traste, que só me judia. Ela foi embora. Ela resolveu dar um fim. Ela dormiu 22 anos com bandido. Eu peguei meu revólver e saí pela cidade de Balneário Camboriú para matar minha esposa. Procurei ela por 3 dias, mas não encontrei. Porque alguém avisou ela. Ó, teu marido vai te matar. Encontrei ele aí com os traficantes, aí estão uns bandidos junto com ele, só pesada. Ele diz que se você não vive com ele,
não vai viver com ninguém, ele vai te matar. E ela sabia que matava mesmo, porque ela viveu 22 anos, ela conhece o homem. Aí ela comprou uma passagem de avião, irmãos, e foi embora. Foi morar num outro país para mim nunca mais vê-la. Daquele dia em diante, eu não comia mais, eu não dormia mais, não fazia barba, não cortava cabelo, não trocava de roupa, não tomava banho, porque eu era um homem depressivo. Eu peguei uma depressão profunda, eu caí na real, peguei uma ansiedade, perdi a autoestima, não trabalhava mais, dinheiro só saía, ele não entrava porque eu não trabalhava mais. E os traficantes são expertos. Irmão? Começaram a tirar meu dinheiro. As prostitutas começaram a levar meu dinheiro. Os falsos amigos foram levando. E eu, irmãos, quando me dei conta, eu não tinha mais nada. Quando eu me dei conta, irmãos, eu estava barbudo, cabeludo, com a roupa tudo rasgada, não tinha mais onde morar. Perdi tudo, meus carros, apartamentos, dinheiro, fama, sucesso, perdi tudo. Eu fui literalmente destruído. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu não conhecia Jesus. O diabo entrou na minha vida e me destruiu. 5 meses sem a minha família. Eu era mendigo na rua. Eu estava urinando nas calças, fedendo, com os pés tudo rachado, com câncer de próstata, diabético que chegava a 850. E eu estava jogado esperando a morte chegar. Eu não tinha mais nada, nem esperança de vida. Eu não tinha mais. Jogado. E o engraçado é que eu vivi 50 anos no mundo rico. Nenhum crente foi falar de Jesus para mim. Eu virei mendigo na rua. 6 meses de mendigo. Nenhum crente foi falar de Jesus para mim. Onde é que vocês estavam? Estava lá jogado e nenhum crente. Ainda passavam por mim e diziam, isso aí era o Bozo, ó, amigo do Silvio Santos. A mulher traiu ele e foi embora com outro, aí no que ele virou. Acorda, crente. Nunca menospreze um mendigo, porque um dia ele vai estar em morada nova pregando para você. Está ali jogado. Aquele monte de osso, cheio, completamente sem esperança. Mas olhem para mim, para vocês verem como é que funciona. Essa noite você está aprendendo como funciona. Irmãos, mês de agosto, ano de 2000, está fazendo agora em agosto 22 anos. Vai fazer. Eu estava lá sozinho na praia, ninguém olhava para mim, todo mundo me abandonou. Meus amigos, Silvio Santos, nunca mais eu vi ele. Ratinho, nem na televisão, porque eu não vejo porcaria. Só vejo o programa evangélico. Não perco meu tempo para ver essas coisas. Ronaldinho Gaúcho, nem sei se ainda joga bola. Nunca, todo mundo me abandonou. Até minha família me abandonou. Meus irmãos, todo mundo me abandonou. Porque agora eu não prestava mais para ninguém. Eu era mendigo na rua, né? Agora não era mais artista. Agora eles não tinham orgulho mais de mim, né?
Antigamente eu era famoso. Meus queridos, todo mundo pode te abandonar. Mas quando tem um plano de Deus na tua vida, Ele não te abandona. Pode ficar sossegado, porque Deus não falha. E numa noite, no mês de agosto do ano de 2000, eu comecei a olhar para a lua. E eu não tinha noção, eu nunca tinha orado, nunca tinha ido para uma igreja, não conhecia nenhum pastor. Jesus, eu conhecia aquele irmão que ficava lá na cruz assim. Eu chegava para ele e fazia. Ele nem piscava. Irmãos, ele nunca fez assim para mim. Era isso que eu servia. Pois não falaram para mim daquele Jesus que dá vida e vida com abundância. Os crentes não falaram, eu só conhecia esse outro. Mas naquela noite, eu comecei a olhar para a lua e comecei a pensar. Eu não falava, eu só pensava. E eu dizia para a lua assim, em pensamento: Deus, se você existe, todo mundo fala que você é bom. Deus, me ajuda. Eu era um homem bem, tinha uma família maravilhosa. Perdi tudo pela minha ignorância. Mas Deus, eu me arrependo do que fiz. Se você existe, me ajuda, Deus. Dá minha família de volta. Restitui o que eu perdi, Deus. Me ajuda. E eu fui falando com a lua, em pensamento, e peguei no sono. Eu dormi e tive um sonho. E no sonho, Jesus apareceu para mim. Jesus apareceu para mim e clareou toda a Balneário Camboriú. Resplendor de luz. Ficou dia. Jesus veio até a mim. Eu quero que vocês tenham a imaginação. Que sensação que é você ver Jesus. E ele veio para mim e disse: filho meu, eu sempre te amei. Mas a tua riqueza, a tua fama, o teu sucesso nunca deixou eu chegar perto de você. Eu permiti que isso tudo acontecesse com você. Para poder te dizer: levanta deste lugar, eu vou cuidar de você. E você vai ser um grande vaso em minhas mãos. Irmão, já estava tudo planejado na minha vida. Porque Jesus não conserta vaso. Ele podia ter ido me buscar lá na televisão quando eu era rico. Que eu ganhava 1,5 milhão por mês de salário. Mas ele não foi. Porque ele não conserta vaso. Ele moe e faz novo. Ele me moeu, irmão. Jogou eu lá cheio de ferida, urinando nas calças, fedendo. É isso que ele faz. Ele não quer saber de capacitado, ele quer capacitar os dele. Ele quer novo vaso. Ele não quer vaso sem tampa, sem fundo, sem alça. Ele moe e faz vasinho novo. Mas e aí, irmãos? Jesus aparece para mim. Mas e lá eu sabia que era Jesus? Eu não sabia. Mas eu não conhecia ele.
E aquele sonho, aquela coisa linda toda, hoje eu sei. Ô irmão, hoje eu sei que era Jesus. Hoje eu sou pastor. Hoje eu me formei em teologia, me formei em escolas bíblicas. Hoje eu sei que era Ele. Mas lá eu não conhecia Ele. Mas vocês querem ver o que Jesus faz para te ensinar? Eu estou caminhando na Avenida Atlântica. Saí lá da areia, da praia onde eu estava dormindo. E comecei a caminhar pela Avenida Atlântica. Os pés cheios de ferida, caminhando com dificuldade. E eu falava comigo mesmo assim: eu vou cuidar de você. Você vai ser um grande vaso em minhas mãos. Eu sempre te amei. Eu sei o que você vai ser nas minhas mãos. E eu comecei a caminhar na praia ouvindo isso. Eu não conhecia Jesus, não sabia que era Ele. Mas olha o que Ele faz para você. De repente eu paro, está um moço parado na minha frente. E aquele moço, eu conhecia ele. Era um moço rico, milionário. Ele era dono de uma rede de postos de gasolina. Ele não sabe o que tem de tanto dinheiro. E aquele moço parado na minha frente. E ele veio para mim e disse: Bozo, você me entristece muito. Eu era teu fã, pai. Eu gostava de você, você era meu ídolo. E hoje eu te vejo desse jeito. Você me entristece muito. Mas eu sou crente há 20 anos. E o Espírito Santo de Deus pediu que eu viesse aqui falar com você. E ele disse: primeiro, Bozo, posso te dar um abraço? Eu tudo sujo, irmão. Tinha até cocô nas calças, estava fedendo, tudo, podre. E ele limpinho, bonitinho, cheiroso, crente. E ele veio até a mim e me abraçou bem apertado. Aqui eu já aprendo que crente que é crente abraça mendigo. Sujo é você que não abraça. E ele veio no meu ouvido e disse: Bozo, você só precisa de Jesus Cristo na tua vida. Olha o que é uma palavra bem colocada. Olha onde eu estou. Ali eu entendi que era Jesus que tinha falado comigo. Agora eu entendi. Ele mandou um moço lá, crente, para me abraçar. Quantas vezes Jesus mandou você abraçar alguém e você não foi? Porque você se julga mais do que os outros. Quem você pensa que é? Renuncie àquilo que você pensa que é, para você ser aquilo que Jesus quer que você seja. Eu, na noite daquele mesmo dia, eu estava na igreja aceitando Jesus como o único Salvador. Aceitei Jesus, os irmãos, depois do culto, todo mundo vinha me cumprimentar, eu estava tudo sujo, sem tomar banho, há 6 meses. O povo vinha me cumprimentar e veio umas irmãs lá: Ô Bozo, nós queríamos que você fosse lá para nossa casa, a gente já falou com nossos maridos, e nós queremos que você tome um banho. Irmãos, os crentes amados me levaram para a casa deles.
E eu tomei banho. Eu fiz minha barba. Eles cortaram meu cabelo. As irmãs pegavam roupas dos maridos para me vestir, para ver qual calça que ia ficar bem em mim, sapato, camisa. Eu amo vocês. Foram os crentes que me ajudaram. Eu escolhi uma roupa, a roupa ficou certinha para mim, e eu estava um crentinho bonitinho e cheiroso. Até desodorante no sovaco eu botei. Irmão, 6 meses sem tomar um banho. Me deram de comer, me deram uma Bíblia, oraram por mim. Eu me lembro como se fosse hoje, um japonês. Ele veio para mim e disse: Bozo, não caia mais. Você tem amigos na igreja. Tudo que você precisar, fala com a gente. Irmãos, esse japonês ligava de 3 em 3 horas para mim, para me discipular, para me firmar na palavra. 3 em 3 horas. Hoje é um grande amigo meu. E aí, no outro dia, eu estava na rua, irmãos, com a Bíblia na mão, falando de Jesus para as pessoas. Por quê? Porque ninguém pode calar a minha boca. Porque agora eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Comecei a falar de Jesus sem entender nada, não sabia, mas estava falando e as pessoas não entendiam nada. Isso aí não é o Bozo, não, que a mulher foi embora, virou mendigo, e aí, ó, foi tomado com a Bíblia na mão, falando: esse cara é louco. Falavam para mim, irmãos, eu dei-lhe pregar Jesus. Mas aí eu passei na frente do posto, e eu olhei e falei: esse posto aqui é daquele moço que falou de Jesus para mim. Aí eu falei assim: eu vou lá pedir emprego para ele. E ele vai me dar emprego de gerente. Crente é bicho nojento, né? Ele já quer arrasar. Irmãos, cheguei lá, todo boçal. Senhor Alexandre, agora eu aceitei o Jesus que o senhor falou para mim lá na praia. Agora eu sou crente. Eu vi ele olhar para a esposa dele, assim, para os amigos. Eu escutei baixinho ele falando: isso aí eu ganhei para Jesus, vai ser um tremendo ganhador de almas. Vem até aqui, moço. Aí eu cheguei perto deles. E aí, o que você quer? Aí eu falei: eu quero um emprego. Não. Mas eu quero começar minha vida. Perdi minha família. Agora eu aceitei Jesus. Agora estou com ele. Eu queria que você me arrumasse um emprego para mim. Não. Não vou te arrumar emprego, não. Eu já queria de gerente. E nem de lavador de carro ele me... E eu estou ali, irmão, sem resposta, acabou com... Mas olha só. Tanto que você perde por reclamar. Irmão, não murmure, não reclame, não brigue com ninguém. Jesus está cuidando de você, meu irmão. E Ele tem muito mais para te dar do que aquilo que você quer. Mas você perde a bênção. Já pensou você no meu lugar? E
E o senhor ainda diz que é crente? Eu aceitei Jesus, vim pedir emprego, o senhor não me deu, vai se converter. Não é assim que os crentes fazem? Olha o que você perdia, porque eu fiquei quieto. Jesus estava cuidando de mim. Aí aquele moço rico, milionário, que não sabe o que tem, de tanto dinheiro, ele me abraça e me traz para um cantinho do posto. E ele diz para mim: Bozo, eu sou rico e tudo que eu tenho foi Jesus que me deu. Eu era frentista de posto de gasolina, eu limpava para-brisa de carro. Hoje eu tenho uma riqueza incalculável. Mas tudo foi Deus que me deu. Agora você se converteu, você é meu filho da fé. Eu vou te ajudar. Abraçado comigo, irmão. Ô, irmãos, ele olhou para mim e falou: está vendo aquele terreno ali do lado? No centro de Balneário Camboriú. Um terreno valorizado, irmão, que lá é a Dubai brasileira. O valor de terra no Brasil mais caro é lá. E um terreno que dava para fazer uma igreja e meia dessa, uma do lado assim, ó. Era o tamanho do terreno. Ele olhou para mim e disse: aquele terreno ali é seu. Você viu que você perdia por reclamar? Eu não reclamei. Não reclamei, ele me deu de oferta o terreno. Irmãos, passaram-se 5 meses. Aquele que foi pedir o emprego era empresário e patrão de 15 funcionários. Porque não reclama, não murmura. Aquele que entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Não, mas não atrapalha ele, irmão. Para de querer fazer com a força do... Deixa ele trabalhar. Eu construí naquele terreno o 3º maior restaurante de Balneário Camboriú. Eu atendia 500 pessoas por dia, em média. Às vezes até muito mais. Era ônibus de excursão do Brasil inteiro para comer no restaurante do Bozo. Todo mundo me amava. Todo mundo queria tirar fotografia comigo. Agora eu era um mega empresário. Eu construí tudo com ofertas. Eu não tinha dinheiro, mas eu servia o dono do ouro e da prata. Todo mundo vinha me ofertar lá, os donos de materiais de construção, todo mundo ofertar tijolo, teia, tudo. Até 4 crentes da Assembleia de Deus vieram para mim e disseram: nós vamos trabalhar aqui para o senhor e vamos levantar tudo isso aqui e o senhor só paga a nós depois que abrir o restaurante. Não, esse Deus é maravilhoso, Ele faz tudo, meu. Os teus planos é Ele que realiza. Pronto, estou eu ficando rico de novo. Já estava andando de carro importado. Já estava morando de frente para o mar. Cheio do dinheiro. Chegava em casa, um sacola de dinheiro derramava em cima da cama para contar o dinheiro. Ficava 1 hora contando para fazer os montinhos para levar para o banco. E as minhas lágrimas caíam em cima do dinheiro. Porque eu dizia: riqueza não preenche coração. O que preenche o coração é Jesus. Eu chorava muito, irmãos, porque eu perdi uma família. Eu estava rico de novo e chorando, porque agora é diferente, meu irmão. Lá atrás eu era rico e não tinha Jesus, agora eu estou ficando rico e tenho Jesus.
Agora é com ele o negócio. E aí chorava, porque eu não podia reclamar. Tinha que aguentar firme, porque a palavra de Deus diz: espera-te no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o vosso coração. Eu não podia reclamar, porque agora eu já era crente há 5 meses. Mega empresário, já tinha ganho 300 almas para Jesus. Ô irmãos, eu ganhei todos os mendigos que tinha na rua. Porque eles vinham para mim e falavam assim: ô moço, o que houve, rapaz? Você estava comendo o resto de comida com a gente ali na praia? Aí agora você é dono disso aqui tudo. Eu olhava para os mendigos e dizia: Jesus mudou a minha vida e quer mudar a sua também. Aí o mendigo falava: eu quero, então entra no meu carro. Eu enchia o carro de mendigo, ia lá na igreja e despejava. A mendigada ficava tudo lá na igreja, os pastores tomavam conta lá, o evangelista, presbítero, tomando conta deles lá. E eu ia buscar mais mendigo. Agora já pensou que bonito, irmão? O cara poder vir em Morada Nova no Ceará e dizer para vocês que hoje tem centenas de ex-mendigos viajando pelo mundo inteiro como missionário que eu ganhei para Jesus. Lá na igreja onde eu congreguei 17 anos, meu pastor foi sempre pastor Cisino Bernardino. Eu congrego na Assembleia de Deus, sede, 17 anos. Ele foi meu pastor Cisino Bernardino. Lá na igreja de Camboriú hoje, tem ex-prostitutas que faziam um programa comigo e eu pagava ela para motel, que hoje elas estão lá, casadas com pastores e mães de filhos. Jesus sabe quem ele escolhe, irmão. Ele escolheu Saulo a caminho de Damasco e transformou em Paulo, porque ele já conhecia, ele já sabia tudo. Ele foi me buscar lá na sarjeta de mendigo, porque ele já sabia tudo. Tem muita coisa que não dá tempo de contar para vocês por causa do horário. Irmãos, passou-se 1 ano e eu continuava chorando, cada vez mais rico, ganhava cada vez mais dinheiro, mas eu chegava no prédio onde eu morava, tudo de espelho, de frente para o mar, elevador. Eu morava no 20º andar, a porta fechava, eu olhava no espelho e via a lágrima correr. Que nada para mim me interessava. Dinheiro nenhum me interessava. Posição social não me interessava. O que me interessava era ter a minha família de volta. E eu sabia que era impossível. Porque a minha esposa apanhou de mim, irmão, foi traída. E vocês mulheres sabem que quando uma mulher toma uma decisão, acabou. Homem até volta atrás, mulher não. Mulher é só milagre. E aí, irmãos, passou 1 ano, nada, ninguém ligava para mim, pastor. Pastor Carlos, mas nem um filho meu ligava para mim. E o Brasil inteiro sabia do meu sucesso como empresário. 1 ano e meio. Domingo à noite, eu não tinha mais esperança. Para mim já tinha acabado. Mas olhem só o que Deus faz. Eu não tinha nem uma namorada. Sabe aquele cara que dava carro de presente para as namoradas? Tinha várias amantes quando era do mundo. Agora não. Agora eu não tinha nenhuma namorada. Não tinha vontade de sair com nenhuma mulher. Eu era um homem chorão. Era um homem que orava, um homem de oração, jejuava, ia para o monte. E não tinha nenhuma namorada. Aí passou 1 ano e meio, domingo de noite, fui para o culto. Cheguei lá no culto, terminou o culto, eu fui falar com o meu pastor.
Pastor Cisino Bernardino, quero falar com o senhor. Ele me olhou assim com um ar meio, experiência. Até ele pensou, vem chumbo aí. Aí ele veio para a minha direção e eu disse para ele, Pastor Cisino, o que é que eu tenho que fazer para ter a minha família de volta? O senhor é meu pastor e o senhor tem que me dizer. Não, irmão, você está brincando, mas é verdade. Você vai ter que chegar para o teu pastor e ele vai ter que dizer. Ué, o que ele é? Ele é teu pastor ou é uma garrafa de Coca-Cola? Aprenda, irmãos, hoje, ouça somente quem ouve a Deus. Não vai pedir conselho para aqueles parentes teus bêbados que nunca entraram dentro de uma igreja. Venha conversar com quem ouve a Deus, que Ele te dá a solução. E eu fui falar com o pastor Cisino, e ele olhou para mim e falou, você quer com a família de volta? Eu falei, quero, pastor. É mesmo? Então vai orar. E virou as costas, saiu. E foi embora, irmão. E eu fiquei no meio da igreja sozinho. E olhando para ele, indo embora e falando, mas que velho nojento, rapaz. Uma raiva dele, rapaz. Que a gente é assim, né, irmão? A gente vai lá e quer tudo na hora. Mas olha como é bom ouvir quem ouve a Deus. O que ele disse para mim? E você consegue alguma coisa sem orar? Então, como é bom ouvir quem ouve a Deus, eu fui orar. A Bíblia diz, confia nos seus profetas e você prosperará. Eu, no meio da oração daquela noite, eu disse, Senhor, eu devolvo tudo que o Senhor me deu, em troca da minha família de volta. O pastor mandou eu orar. Então vamos rachar o bico, né? Deus é fiel, irmão. Tem irmã aí que chega e fala assim, Senhor, tira de mim tudo que não presta. Ele vai lá e tira teu marido. Ele é fiel? Você está pedindo, ele vai lá e tira. Você precisa aprender a orar, irmão. Ele é fiel. Agora olha o que eu fiz. Eu devolvo tudo que o Senhor me deu. Irmão, não falei que ia dar um carro, 50 mil. Não, eu falei que ia dar tudo. E você sabe o que é tudo? É tudo. E ele é fiel, hein, irmão. Vocês querem saber o que é que aconteceu? Irmão, segundo vídeo aí agora. Olha o que aconteceu só de eu prometer a Jesus. Olha só. Eu acho que não precisava falar mais nada, né? Vocês já entenderam? Essa aí é a mulher que foi embora. Aquela que apanhava, que era traída. Ela voltou. Deus me deu toda a minha família de volta. Hoje eu sou o homem mais feliz do mundo. Irmãos, a minha esposa foi a última a voltar. Primeiro, voltou minha filha, que
Estava morando em Campo Grande, no Mato Grosso. E a minha filha um dia chegou no restaurante e eu cheguei 10 horas da manhã para trabalhar. O garçom falou: seu Vanderlei, tem uma moça ali esperando o senhor, ela já está ali mais de 1 hora. Falei: mas quem que ela é? Ela falou que é sua filha. Fazia 1 ano e meio que eu não via. Eu fui em direção a ela, ela se virou para mim, veio até a mim, irmãos, e me deu o abraço mais gostoso que eu já recebi, irmãos. A minha filha falou para mim assim: pai, que saudade do senhor. Pai, eu estou morando em Campo Grande, no Mato Grosso. Eu estou morando de favor na casa de uma amiga, pai. Pai, eu estou passando fome. Pai, eu tranquei minha faculdade, não estou estudando mais, pai. Eu queria ser alguém na vida, pai. E eu estou perdida, porque o senhor e a mãe se separaram, pai. E eu é quem sofro. Espero que vocês entendam isso. Pai arruma outra, a mãe arruma outra, e o filho que se lasca. Eu abracei minha filha e disse: filha, fica com o pai aqui. Esse restaurante aqui é teu. Ela começou a trabalhar comigo lá. Mandei buscar as coisas dela em Campo Grande. Ela veio morar comigo. A minha filha me ajudava que nem uma louca. Mas, irmãos, tem as consequências que ficam. A minha filhinha, em 1 ano e meio, chegou a 180 quilos. Ela entrou em droga, ela sofreu muito, teve depressão e engordou. Eu recebi a minha filha, mas hoje a minha filha está com 85 quilos. Deus fez o trabalho. Ele não deixa nada pela metade. Ele faz tudo na tua vida. Hoje a minha filha mora comigo. Irmãos, ela ligou para o irmão que estava morando em São Paulo e disse: Júnior, eu estou trabalhando com o pai aqui no restaurante dele. O pai é outro homem, Júnior. Pai não é aquele lá não, Júnior. Agora meu pai é crente. Vem abraçar o pai. No outro dia, o Júnior, que estava morando em São Paulo, estava lá em Balneário Camboriú me abraçando. Hoje, o meu filho é um grande empresário. Ele mora em Balneário Camboriú, tem uma grande empresa, é líder na Assembleia de Deus, sede de Balneário Camboriú. Me deu 2 netas já. Uma neta vai fazer 7 anos agora em julho. E a outra netinha está com 5 meses e eu peguei ela uma vez no colo. Eu só paro viajando. Amados, a minha filha hoje é formada em meio ambiente, administração de empresas e logística. Aí, a esposa que voltou para mim, foi a última a se converter. Ela não acreditava que eu era crente. Não acreditava não, irmão. Sabe o que ela falava? Esse aí crente é ruim, hein? Isso aí é artista. Ganhou todos os prêmios como artista. Ele está enganando a igreja, está fazendo teatro. É crente nada. Aí eu voltar para ele e vai me bater de novo. Amados, ela levou 2 anos depois que voltou para mim para ser crente. Mas vocês viram o que é que Jesus fez? Hoje já está com 2 CD gravados. É professora de escatologia, professora de discipulado, professora de música.
Eu estou pregando aqui, ela está pregando lá. Porque não dava para vir os dois. Porque é muita despesa, né? O pastor sabe. Teria que ter 2 passagens de avião. Teria que ser 2 pessoas no hotel, 2 pessoas para comer. E as igrejas estão passando por dificuldade, a gente sabe disso. Então eu resolvi ir sozinho e ela ficou lá. Mas o motivo maior que ela está lá é que o pai dela morreu e a mãe dela foi morar com a gente. Hoje a minha sogra mora comigo. E ainda levou o gato junto. O Pedro Jorge. Agora eu que odiava a minha sogra. E ela me odiava. A gente não podia nem se ver. Agora hoje eu pago o plano de saúde dela e pago a ração do gato. Porque hoje ela é minha mãe. A gente se perdoou. E hoje eu amo a minha sogra. A gente se fala todo dia. Irmãos, eu quero encerrar. Mas quero encerrar com você entendendo bem certinho tudo que você ouviu. Irmãos, em 2010, eu ainda não tinha pago a promessa que eu fiz. Já pensou? Não queria ser crente, não queria ser pregador, eu queria ser só adorador, não queria subir no altar. Tá bom, adorar o Senhor. Mas, em 2010, eu ia ser operado de câncer de próstata. Hoje nós estávamos conversando, o pastor também teve o mesmo problema meu. Eu ia ser operado de câncer de próstata. Estava já. E aí, irmãos, me preparei, orei, jejuei, fui para o monte. E daí pedi para minha mulher me levar para o hospital e me deixar lá para encarar a cirurgia. Mas eu cheguei no hospital, o médico veio me encontrar e falou: o que você fez? Eu falei: eu orei. Ele falou: então você pode ir embora. Aí eu, curioso, falei: mas doutor, o senhor não vai fazer a cirurgia da próstata em mim? Não, o exame que nós fizemos ontem deu que você não tem mais câncer. Nunca mais, irmão. Em 2010, está fazendo 12 anos. Ele me curou de diabetes, que chegava a 850, hoje está 90, 100 e não sobe. E aí eu estou comendo até caldo de galinha, como é que é o nome? Creme de galinha. Vatapá, comendo todas essas coisas aí, irmão. Até o refrigerante de cajula, como é que é? Sem problema nenhum, porque ele me curou. 2010, hein? Agora olha para mim e vê o tanto que ele é bom. Eu não paguei a promessa que eu fiz. A minha mulher já estava comigo há 8 anos. E eu nada, mas ele foi misericordioso comigo. Ele é misericordioso contigo. Ele teve misericórdia de mim, não me cobrou. Mas em 2011, eu tive um sonho. Alguém adivinha quem apareceu no sonho? O que ele veio fazer? Ele apareceu no sonho para mim e disse: filho meu, agora larga tudo que eu te dei e siga-me.
O que é que eu prometi lá? Irmãos, eu doei tudo que eu tinha, porque eu tinha prometido. Ele me curou, me livrou de ir para a cadeia, de ter matado a minha mulher, a mulher está morta, tudo isso ele fez. E o que ele me deu? Porque eu era mendigo, eu não tinha nada, foi tudo ele que me deu. Eu só devolvi para a obra do Senhor. Fui na igreja e doei tudo que eu tinha. Fiquei sem nada. Mas quando todos pensavam que eu tinha tudo, eu não tinha nada. Hoje que eles pensam que eu não tenho nada, eu tenho tudo. Aleluia! Irmãos, hoje eu moro de aluguel, pago condomínio, pago água, pago luxo, pago internet, pago tudo. Hoje eu sou um ser humano normal, mas não me falta nada. Agora olha o importante, para todos vocês saberem que eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu não tenho salário de igreja. Eu não sou aposentado. Porque quando eu era rico, eu não contribuía. Contribuí 10 anos pelo SBT, que era descontado na folha de pagamento. Então eu contribuí 10 anos, em 65 anos fui me aposentar. A moça falou, seu Vanderlei, o senhor tem que trabalhar mais 5 anos. E eu não cobro para pregar, irmãos. Vocês estão entendendo? Pergunta para o pastor se eu estou cobrando alguma coisa. Alguém de vocês pagou ingresso para me ver aqui? Foi passado algum envelope aí pedindo dinheiro? Não, irmão. Porque eu vou trabalhar a minha vida inteira e eu não vou conseguir pagar o que ele fez para mim.